Agradeço, irmãos, por ter vindo aí para nós agradecer o nome do Senhor. Sempre fico maravilhado por estarmos juntos sexta-feira aqui. É grande bênção, eu estava falando com o meu irmão dirigindo ali. É uma felicidade de vir aqui, orar e sair fortalecido aqui junto com os irmãos. Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, quero agradecer novamente, Pai, por essa grande oportunidade de orar em Teu nome e sabendo que o Senhor está aqui conosco. Abençoe, Senhor Deus, esses homens que vieram aqui, Senhor, para engrandecer o Teu nome. Aqueles também que estão chegando, Pai, do trabalho, estão vindo, Senhor. E aqueles também que não puderam vir, Pai, o Senhor abençoe também, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor Deus, que for ministrada aqui, entre em nosso coração, Senhor. Eu agradeço por tudo, Senhor. É a oração que te faço. Em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Quero compartilhar com os irmãos Mateus 18, versículo 18, 19 e 20. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois vos concordarem na terra acerca de qualquer coisa se pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiveres 2 ou 3 reunidos, em meu nome, aí estou no meio deles. Amém? Agora vamos louvar o Senhor.
noite, irmãos, é uma alegria grande estar aqui com os irmãos, primeiramente porque é a oportunidade, né, de a gente conversar um pouco a respeito da palavra do Senhor. É uma alegria porque é a primeira vez que tenho a oportunidade de falar com os irmãos. Talvez nem todos me conheçam. Eu sou seminarista e venho da PIB para cá. O objetivo aqui é então estar primeiramente aprendendo com os pastores, com os irmãos, e nesses momentos de oportunidade compartilhando um pouco daquilo que o Senhor tem acrescentado a nós, né? E hoje o tema é bem interessante que nós temos para conversar a respeito da serva de Naamã, né, que o texto se encontra lá em 2 Reis, capítulo 5, capítulo 1 a 19, do qual nós faremos a leitura. Mas antes de fazermos a leitura, eu tenho que pedir para o Sr. Carlos esteja orando, pedindo a Deus que esteja nos abençoando neste momento. Ó Deus, em nome de Jesus, nesse momento queremos te louvar, porque o Senhor se faz presente aqui, ó Deus, aceitando o nosso culto. Precisamos, ó Deus, ouvir a tua voz. Ó Deus, nós já te louvamos, apresentamos o nosso louvor. Agora usa o teu Filho, ó Deus, com graça, com autoridade, vinda da tua parte, do teu Santo Espírito, para falar aquilo que nós precisamos aprender, ó Deus, para colocar em prática na nossa família, no nosso dia a dia. Usa a vida do teu Filho. Nós te pedimos, Deus Santo, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentados mesmo, mas reverentemente, faremos a leitura do capítulo 1, do capítulo 5, versículo 1 até o versículo 19. 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 19. Eu tenho um professor que fala assim, amém ou misericórdia? Amém. Vamos aí então. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito. Porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria, era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria a sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel uma carta que dizia, logo, em chegando a ti esta carta, saberás que enviarei Naamã meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que eu envie a mim um homem para curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Jafar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar nelas e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram, meu pai, se te houvessem dito, profeta, alguma coisa difícil, acaso não a faria? Quanto mais já apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes,
consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, e ele toda a sua comitiva, veio pôr-se diante dele, e eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulas, porque nunca mais oferecerá a este servo holocausto nem sacrifício a outros deuses a não ser o Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quanto ao meu Senhor, entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se imposta na minha mão, e eu também lhe tenha de encurar a casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoa ao Senhor o teu servo. Eliseu lhe disse, vai em paz. Nós estamos diante de um texto que fala sobre a cor de um homem, né? Naamã. E dado o texto aqui, nós precisamos entender quem era Naamã. Era um homem, né? Era um homem muito poderoso, era um homem inteligente, era o general do exército do rei da Síria. Mas estudando esse texto e trazendo aqui o objetivo do nosso estudo dessa noite, que era falar sobre a serva de Naamã, e eu fiquei imaginando como falar de alguém que nem é citado o seu nome na Bíblia. Nós não sabemos quem é a serva de Naamã. A Bíblia registra aqui a serva, tão somente. Nós temos assim vários textos de pregações sobre mulheres importantes, como que ela fosse menos, mas você tem Ruth, Sara, você tem tantas mulheres que são muitas vezes tratadas em cultos femininos por pastores ou pregadoras a respeito, mas a serva de Naamã é alguém que não tem a sua identidade aqui colocada, nós não sabemos quem ela é. E eu pensei, o que falar então sobre alguém que eu nem conheço? Porém pesquisar alguma coisa sobre, nada se registra sobre ela. Mas interessante que eu consegui extrair aqui algumas coisas importantes para que nós pudéssemos conversar nesta noite a respeito da serva de Naamã, né? Sobre o objetivo aqui, que era falar sobre essa questão, né, da bondade dela. E então, pesquisando, eu pensei em que nós pudéssemos falar sobre uma coisa chamada segredo. O segredo dela, dessa serva, era a nobreza. Ela tá muito além dessa questão de bondade. O ato dela é nobre. E eu comecei a pesquisar sobre isso. Então, como nós vimos, Naamã, um grande comandante do exército, o rei da Síria, mas nós queremos focar aqui em alguém que aparece no texto sem seu nome, mas a menina que tinha algo que muitas vezes nós perdemos. Todos nós, que é a questão da nobreza. E o que significa ter nobreza? O que significa ser nobre? Né? E o termo nobreza ele surgiu nos tempos medievais, né? Essa expressão nobre, essa expressão nobreza. E esse termo era usado para referir-se a pessoas importantes, pessoas que estivessem numa situação melhor do que a outra financeiramente, intelectualmente, etc, etc. Mas o que tem a ver, então, falar de nobreza sobre alguém que nem seu nome é citado na Bíblia? O que há de nobre nisso? Qual é a nobreza da serva de Naamã? E o que tem a ver conosco, essa questão de nobreza? E aí eu pesquisando um pouquinho mais, irmãos, eu pesquisei e encontrei que a nobreza, naquela época medieval, ela se dividia em 5 partes. Primeira parte, eram os duques, em latim significava governador de mar, né? Era o mesmo que aquele dizer que é aquele que conduz. Essa era a função do duque. Havia os marques, os marqueses, né? Que era aquele que governava as terras. Havia os condes, que eram aqueles que prestavam auxílio aos monarcas, aos reis. E havia o vice-conde, obviamente, que ajudava o conde. E havia o barão, que significava indivíduo livre.
Eram essas classificações que trazia a nobreza. E agora você vai estar perguntando o que tem a ver ainda? Não tem nenhuma relação com o texto. Até agora nós não encontramos nenhuma relação. Mas Deus, Ele não dá título algum para essa moça, nem mesmo o seu nome é tratado aqui. Mas Ele dá a ela um coração nobre. Ele dá a ela um coração que tem nobreza. Ele dá a ela um coração de alguém que sabia exatamente o que tinha que ser feito. Se nós pararmos para rever o texto, nós vamos perceber que ela não tinha título nobre nenhum, mas ela tinha um coração tão nobre a ponto de ser assim algo principal de um milagre extraordinário que aconteceu na vida de Naamã. Então essa menina, essa serva, ela não era duquesa, né? Ela não era duquesa, mas ela conduziu o seu senhor de forma magistral para chegar no seu objetivo, para chegar na sua cura, né? Ela não era marquesa, mas pensou absolutamente em tudo para garantir a família a qual ela servia. E ela não era condessa, nem ao menos baronesa, mas ela ela era expert, de estar perto de um indivíduo totalmente livre. Irmãos, quando eu penso nessas questões de títulos, e aí aplicando para nós aqui em relação ao texto, muitas vezes nós estamos preocupados com essa questão do título. Nós estamos preocupados com essas questões a qual a gente muitas vezes acha que é importante para definirmos quem somos. Se nós lermos o texto, nós vamos ver que uma menina que não tem o seu nome citado, ela conduz o seu Senhor a uma realidade extraordinária. Ele experimentou o milagre da cura. E aqui nós podemos entender que o que nos define de fato não são os nossos títulos, pastor, doutor, empresário, etc, etc. O que nos define justamente a forma com que nós vivemos, é a forma com que nós conduzimos a nossa vida, é a forma de que nós somos como indivíduos, não o título que vai nem antes e nem depois do nosso nome. Tampouco seja doutor, seja etc, etc. Mas essa menina aqui me traz 3 pontos importantíssimos. E aí vem a aplicação para nós essa noite, né? O que nós podemos tirar da serva de Naamã? O que podemos aplicar para nós hoje em relação ao texto? Se o objetivo aqui é trazer, né, algo de positivo e de negativo nessa história. Mas ela me traz 3 pontos importantes, que ela faz o quê? Ela consegue se desenvolver na visibilidade. Como assim? Ela não tem o seu nome, né, falar aqui na Bíblia. Ela não tem nada que a defina como pessoa, simplesmente uma serva. E aplicando para nós, muitas vezes a gente não consegue viver nessa invisibilidade. Nós buscamos reconhecimento. Hoje o homem vive, o homem busca esse reconhecimento, ele precisa ser reconhecido. Eu estou bravo porque o pastor não me escalou para falar, eu não estou para tocar, ou ninguém reconheceu o meu trabalho, ninguém parabenizou pelo que eu fiz, o pastor conversou com ele, não conversou comigo, e nós vivemos essa loucura. É importante para nós o reconhecimento. Nós precisamos ser reconhecidos, nós buscamos por isso. Vamos lá, no nosso trabalho, por exemplo, nós estamos há 20 anos, 10 anos, 5 anos no trabalho, manda o chefe embora, busca alguém de fora, coloca no lugar e vai te provar, meu irmão. Isso machuca a alma da gente. Estou aqui há tanto tempo, não me reconhece. E nós vivemos essa vida buscando o reconhecimento. E ela se desenvolve na invisibilidade, ninguém sabe quem é ela. Irmão, deixa eu contar um segredo para você. Às vezes Deus nos leva a esse momento de invisibilidade porque Ele está nos tratando. Porque nós estamos longe de enxergar aquilo que é realmente importante. Eu peço para vocês abrirem a sua Bíblia aí, ó, em Isaías 49:2. Olha o que o texto fala sobre isso daí. Deus muitas vezes nos esconde, e manter-se invisível muitas vezes é estar escondido. E o texto tem esse texto, quem achou pode ler. Isaías 49:2.
Ele fez com que as minhas palavras fossem cortantes como uma espada afiada. Ele protegeu com a sua própria mão. Ele me fez igual a uma flecha pontuda e uma arma que ele guarda até o momento de ser usado. Que ele guarda. A minha versão fala que ele esconde até o momento de ser usado. Então, muitas vezes Deus nos mantém escondido. Muitas vezes não estar no holoforte, não estar sendo reconhecido, é o modo que Deus usa para nos tratar. Muitas vezes algumas questões. E aí essa menina então ela consegue se desenvolver na invisibilidade. Veja bem, nós nem sabemos o nome dela, mas nós sabemos que ela conduziu Naamã ao milagre mais extraordinário da sua vida. Então, a primeira lição que eu tiro dessa serva de Naamã é que ela consegue se desenvolver na invisibilidade. Ou seja, ela não precisa de holoforte para fazer aquilo que ela tinha que fazer. Ela simplesmente fez. Né? E não precisa responder para mim não, mas leva para você agora. Vamos levar para nós, no nosso dia a dia, na nossa vida. Quantas vezes nós nos temos nos magoado porque não temos sido reconhecidos em determinadas ações, ou determinadas coisas que fazemos, ou determinadas situações, seja na igreja, seja em casa. Ninguém reconhece o que eu faço. Deus nos fala para fazermos tudo como se fosse para Deus, independente de reconhecimento. Então, a habilidade que nós precisamos desenvolver como homens é saber se nos desenvolvermos na invisibilidade. Não precisa de holoforte. E ele cresça e eu diminua. É assim que deve ser a nossa vida. E é assim que eu consigo tirar o primeiro ponto aqui do texto da serva de Naamã, né? Segundo ponto, ela desprende perdão. Mas como assim? O texto fala aqui, no versículo 2, o seguinte: saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina. Ou seja, eles tomaram ela de Israel. Ela não foi porque ela quis. Ela foi tomada. Ela foi levada cativo. Ela foi levada como escrava. Aí volta para ela de novo. Ela já começa a se desenvolver na visibilidade. Ninguém sabe quem ela é. De repente ela foi tirada da sua terra, foi levada cativa, mas mesmo assim ela demonstra aqui, né, um ato de perdão. Porque se ela não tivesse tido esse ato de perdão, jamais ela diria o que ela disse no versículo 3. Disse a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse com o profeta. Ou seja, ela tinha preocupação, ela sabia que se ele estivesse com o profeta, certamente ela seria curada, ele seria curado da sua lepra. Aí, irmãos, eu quero parar um pouco nessa questão do perdão. Perdoar é algo extremamente difícil nos dias de hoje. Hoje, se falar em perdão, é difícil. Porque sempre tem aquela questão: você fez isso, você fez aquilo, você tal. Como se a gente nunca tivesse feito nada. E muitas vezes temos a questão: eu te perdoo, vírgula, mas, sim, porventura, etc. Mas nós não temos, muitas vezes, um coração voltado ao perdão. Quantas vezes nós temos rompido relações com amigos, com familiares, com filhos, muitas vezes, porque não consegue despojar do perdão, não consegue entender o que é perdoar. Essa menina foi tomada da sua terra, ela foi levada como cativo, tirada da sua parentela, dos seus parentes, a tomaram na marra. Mediante a isto ainda, ela tem um coração grato. Como é possível? Aí vem uma parte interessante, não é? Essa menina, ela era o quê? Israelita. Ela conhecia o Senhor. Ela conhecia a sua palavra. Ela sabia quem era o profeta. Ela sabia o que ela tinha que fazer como alguém que conhecia o Senhor. E muitas vezes nós estamos perdidos na nossa identidade. Muitas vezes a questão aqui não era nem invisibilidade, a questão aqui é perder a sua identidade. Às vezes tiram, né, a nossa identidade. Se você catar o texto lá de Sara, quando a sua serva tem o seu filho, ela é expulsa da festa. A Sara então trata ela pelo seu nome,
Mas quando ela vai falar para o seu senhor, ela deixa do seu nome e passa a ser a sua serva. E o filho da sua serva. Ou seja, naquele momento, eles tiram a identidade dela, ela não perde, eles tiram. Mas aqui não, irmãos, aqui ela não tem identidade, nós não sabemos quem ela é. Mas nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos quem nós somos. E muitas vezes nós nos perdemos nessa questão da nossa identidade. A nossa identidade muitas vezes não nos permite viver uma vida que agrada ao Senhor na visibilidade. Eu preciso de reconhecimento. Eu preciso estar em evidência. Eu preciso ser reconhecido. Tem muitas pessoas, e a gente se impõe nessa questão, porque somos humanos, somos homens. Precisamos desse reconhecimento. Eu não vou mais ao de novo porque não me chamam para fazer, ou porque não me deram os parabéns porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, irmãos. Alegre no Senhor na sua invisibilidade. E aí nós pegamos outra questão, eu não perdoo o irmão tal porque ele é torto para mim, eu não perdoo o pastor tal porque ele fez isso. Irmão, essa moça foi tomada por cativo. Quando você parar para pensar se você vai perdoar alguém ou não, pense que alguém foi tomada da sua parentela, foi tomada da sua mãe, foi tomada dos seus irmãos, enfim, foi tomada da sua ação, foi tida como escravo e assim ela exerceu perdão, a ponto de conduzir o seu Senhor até o lugar que ele tinha que estar. O que tem impedido de sermos cristãos autênticos? Talvez não sabemos atuar na visibilidade? Talvez precisamos estar evidenciados o tempo todo? Ou talvez a gente não tenha conseguido entender o que é o perdão de fato? E aí nós temos que abrir um parênteses, eu ia falar que na medida que nós perdoamos, nós temos perdoado. E quando eu penso nisso, irmãos, eu tenho temor do Senhor. Aquele que não perdoa, não será perdoado. E quando você parar para pensar sobre isso, você precisa refletir calmamente nessa palavra. Mas tem um terceiro ponto que eu tenho aqui para mim. Esse aqui é importante para nós. Ela era corajosa. Porque ela era uma serva invisível, naquele momento, naquele cenário. Mas ela chega para sua senhora e ela fala com ela. E disse ela, sua senhora, ela não teve medo de falar. Ela fala, se ele for até o profeta, certamente ele vai ser curado. Irmãos, aí eu trago para nós, quantas vezes nós temos nos acovardado nesse papel que temos tão importante de servos do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes nós passamos por 007, já viu isso? Aquele cristão que ninguém sabe quem você é. Isso é de nos preocupar. Porque quando nós não fazemos, nós não entendemos nosso chamado. Nós não entendemos por que Deus nos chamou. Para que Deus nos chamou. Quando nós não entendemos que não é importante a evidência, nós não entendemos o que foi o chamado de Senhor. Quando nós não perdoamos, nós não entendemos. Quando nós não temos coragem, nós não entendemos. E muitas vezes nós temos desculpas, né? Eu não vou porque não sei, porque não faço, porque... E o Senhor fala que ser forte e corajoso, porque eu estou contigo por onde quer que andar. E esses três pontos, meus irmãos, eles têm que estar lactando aos nossos corações. Nós precisamos ser servos. Não se preocupe com a evidência. Não. Precisamos nos tornar servos. E dispense perdão. Nós temos que ser pessoas corajosas. Mas Naamã também nos traz uma missão no texto. E deve estar bem presente na nossa mente. Naamã, quando procurou lá o profeta, ele foi com o profeta lá, buscando a sua cura. E quando ele chegou diante da casa do profeta, ele falou que queria ser curado. O profeta deu uma ordem a ele: vai lá no Rio Jordão e pule 7 vezes. E nesse momento ele ficou indignado. Ele esperava que ele fosse lá e fazer ver as feridas. Irmão, e quantas vezes nós não temos vivido dessa forma? Como assim? Nós temos o de encontro aquilo, mas quando foge as nossas expectativas, nós recuamos. E quando nós chegamos perto de uma situação que não parece ser aquilo que nós esperávamos, nós recuamos.
Nós estamos vivendo um momento em que nós estamos esperando o sobrenatural. Nós estamos esperando que Deus mande o seu anjo, que ele desça na sua frente, que o anjo fale contigo. Esse é o sinal que eu estou esperando. E Deus tem falado conosco todos os dias na sua palavra, nas mensagens, num cântico, no irmão, na sua oração. Deus tem se comunicado conosco o tempo todo. E nós estamos esperando o sobrenatural. Nós estamos para descer um anjo do céu, o céu se abrir, o anjo descer e falar com você face a face. E Deus tem falado contigo todos os dias. Eu sou mais importante do que tudo isso que está aqui. E nós não temos entendido porque foge da nossa normalidade. Nós esperamos algo extraordinário. E o extraordinário de Deus é sabermos que Ele está conosco. E Deus vai falar conosco. Deus sempre nos responde. Sim, não, ou espere. Mas Ele responde. Mas muitas vezes a resposta não é o que a gente espera. E esse servo, quando ele vai lá buscar a sua cura e dá uma ordem para ele, pula no rio, ele não queria ir, até que ele não foi. Porque é muito simples, era só pular no rio. Não, ele esperava que o profeta fosse lá e olhava as feridas, e orasse, clamasse, e a criança ia. Mas Deus, Ele quer o simples de nós. Ele só tinha que mergulhar no rio certo dia. E às vezes nós estamos passando por coisas difíceis, não conseguimos enxergar. E nós temos tido mensagem, palestras, o irmão falando sobre perdão, falando sobre visibilidade, falando sobre coragem. E a gente passando por coisas difíceis porque é trivial. Nós não entendemos que só basta perdoar. Só basta ter coragem de falar. Só basta não se preocupar com o holofote, vai fazer. Foi o que essa serva nos ensinou. E Naamã nos ensina como negativo. Naamã nos ensina que quando foge das nossas expectativas, a gente tem a tendência de não querer fazer. E ele então sai. E outras um dado para vocês importante, o Rio Jordão é um dos rios mais sujos que tem. Ele é podre. Talvez isso tenha pegado para Naamã. Ele cita aqui 2 rios que tinha lá no lugar, né? Ele 1000 vezes melhor do que o Jordão, não poderia ter ficado lá, porque tem que ter nessa tranqueira desse rio aqui. Não é? E nessa questão, Deus está tratando Naamã várias coisas. Primeiro, a sua humildade. Segundo, a sua obediência. E terceiro, a sua fé. Muitas vezes, irmãos, Deus nos coloca na invisibilidade, no escondido, porque Ele precisa nos tratar em algumas questões. Porque Ele precisa falar conosco em algumas questões. Ele precisa mostrar para a gente. E muitas vezes tem que descer no Jordão assim, sujo, daquele jeito lá. Porque nós não estamos além disso. Muitas vezes, né, nos encontramos em situações assim, onde buscamos o sobrenatural e o simples é simplesmente expressar perdão. É você enxergar que você não precisa estar nos holofotes. Não precisa. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para servir. Ou nós entendemos que o nosso chamado é servir. Aí a coisa vai se embaixadura. E coragem. Né? Coragem. E outro aspecto importante é estar com nossos ouvidos atentos, sempre. Naamã, quando foi embora, seus subordinados disseram, mas Naamã, vai lá. Se ele te mandasse fazer algo sobrenatural ou algo, você não ia fazer? Então só vai lá e mergulha. Só isso. Então sempre haverá pessoas ao nosso lado que estarão nos exortando, que estará falando conosco. Nós devemos estar com os ouvidos abertos, nosso coração aberto e a nossa mente aberta para aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Irmão, eu quero desafiar você nesta noite a não se preocupar com o título, a não se preocupar com o reconhecimento de homens. Mas eu quero convidar você nessa noite a que você reflita em torno e você vive uma vida que te alegre, até mesmo na invisibilidade. Não importa. Não importa o que você fez e não reconheceram. Não importa o que você fez e não te aplaudiram. Porque certamente Deus estará em secreto, te abençoando e te guardando. Deus fala para você entrar no seu quarto, trancar a sua porta, em segredo falar com o seu pai. E o seu pai em segredo te ouve. E muitas vezes nós estamos como aquele fariseu, né? Orando, batendo no peito. Irmãos, é o primeiro contato que nós temos aqui de forma direta.
Eu não conheço nenhum dos irmãos. Com isso, não estou dizendo aqui que os irmãos são soberbos, nem tampouco que os irmãos não são irmãos que praticam o perdão, nem tampouco estou dizendo que os irmãos não são corajosos. Eu estou dizendo que hoje o cristianismo tem vivido desta forma. Os crentes, em modo geral, têm sido covardes. Os crentes, em modo geral, estão preocupados com o forte. Os crentes, no modo geral, não têm sido crentes e, de fato, ficam confortáveis na invisibilidade. Eu preciso de um cargo. Eu preciso de status. Quando nós estivermos lá diante do Senhor, não haverá título, não haverá status. E quando eu penso nessas questões, aí eu me preocupo em relação a esse assunto. E quando estamos diante de Deus, nós vamos ouvir uma coisa dele: vinde a mim, bendito meu Pai, ou apartai-vos de mim, porque ele não vos conhece. Não haverá outra coisa. Ele não vai, William, ele não vai dizer doutor William, vinde de mim, ele vai dizer William. Ele vai dizer pastor Carlos, vai dizer Carlos, e assim por diante. Irmãos, não nos preocupemos com títulos. Não perca tempo em não dispensar perdão e não se acovarde. Porque a vinda do Senhor está próxima. Nós sabemos o dia nem a hora. Eu costumo brincar dizendo que Deus não vai me pegar de surpresa. Como ladrão, não vai. E não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas é porque eu decidi viver minha vida como se ele fosse voltar hoje. Então o dia que ele vier, eu estou vivendo aquele dia esperando a volta dele. Então para mim, certamente ele não virá como ladrão, porque eu não sei nem o dia nem a hora. Porque o dia que ele chegar, não está pronto esperando mim. Aquele dia eu vivi como se fosse o último dia da minha vida. Com isso não estou dizendo que eu sou santo, não. Nem tampouco que eu sou melhor do que você. Não. Com isso eu estou dizendo para vocês que eu entendi. Eu não preciso agradar ninguém. Eu não preciso ter título, que eu não preciso, não. Eu só preciso servir. Servir. E como me alegra poder fazer isso? Irmãos, que possamos ter para nós esse pequeno esboço. Eu já estou aqui horas falando sobre isso. Mas acho que se nós entendermos esses três aspectos, entendermos da fala de Naamã, de que quando nós saímos da nossa expectativa, aquilo que nós pedimos a Deus, e nós viramos as costas e fomos tudo a perder, se a gente entender isso, eu já me dou satisfeito nessa noite. Porque o Senhor tem nos exortado. Irmão, o Senhor tem falado conosco. É só nós olharmos o nosso redor. Tantas coisas acontecendo. E abro um parênteses aqui e encerro com essa fala. Eu tive essa semana aqui, em Pastor Carlos, e aconteceu uma coisa extraordinária. Nosso pastor Jean, uma pessoa que está à frente da igreja, e foi com uma senhora lá na casa dela, em Nossa Baixa, eu acompanhei ele lá. E ela disse que estava sem emprego, e ele foi lá, pediu para nós que imprimiu o currículo, ele levou em 3 locais, ele apresentou lá. E a gente enxerga nisso o cuidado. A gente enxerga nisso o zelo. Né? Zelo, cuidado. Isso não torna dele alguém melhor do que o pastor, do que a mim, do que a outra. Isso torna dele uma pessoa que entendeu o porquê ele está aqui. A sua vida, Deus o tratou, Deus o chamou para servir. E dessa mesma forma, ele nos chamou. Cada um de nós. Cada um de nós. E eu fico maravilhado quando eu penso. Como disse aos irmãos, eu não conheço todos aqui, eu não sei o nome de todos. Mas Deus nos conhece. Pelo nome. Pelo nome. Deus sabe quem sou eu, quem é você, porque Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Irmãos, e quando você parar, eu desafiar você, quando você parar, em algum momento da sua vida, você se desencorajar, ou você se sentir triste porque alguém não te reconheceu, ou você não quiser dispensar perdão a alguém, depois que você pensasse em alguém que nem o seu nome foi citado na Bíblia, pense na série de Naamã. E se um dia você falar que Deus não fala com você, Deus não quer, não, pense que de repente você está agindo como Naamã. Você está esperando o sobrenatural e Deus está dizendo simples. Vai, meu filho, e entra lá. Deus não vai se descer um anjo do céu, não. Ele quer o simples. Ele só quer que você haja, que você faça. E Deus assim nos abençoe. Ele nos ajude nessa caminhada cristã que não é fácil, mas ela pode tornar mais fácil. Nós entendemos o porquê nós estamos aqui.
disse certa vez o Marcelo Rezende, antes da sua morte, ele escreveu que um texto dizendo assim, que a vida é um espetáculo. Muitas vezes não somos chamados nem para ser coadjuvantes, ou nem somos às vezes convidados para a festa. Mas quando nós entendemos que nós estamos aqui para servir, a nossa vida fica muito melhor. Alguém que nem é diferente, mas que entendeu a sua função. Dirá nós, que professamos o Senhor Jesus como Salvador da nossa vida. Ele nos abençoe e nos capacite a cada dia, nessa caminhada, nessa jornada. Deus abençoe, Jesus. Amém. Obrigado nesse tema aí de humanidade, bem nos valores filosóficos que eu entendo na serva e na mãe, que você mencionou aí de quando ela presta uma linguagem bem clara mesmo, ela tem generosidade, honestidade, lealdade e bom caráter. Que vem o que ela me ensinou. E na mão, por sua vez, que às vezes nós sentimos assim, né? A falta de fé. Não teve fé. E ele queria ser exaltado. O Serafim falou que queria que o servo do Senhor viesse com a manga, tocando ao rei, tá lá fora, vem aqui, ó, vem aqui. O servo dele, Eligias, e acho que o rei, a mãe, esperava isso, né? Ser agraciado, jogado confete, tudo amado. E quando você fala de negócio de confete, nós vemos que às vezes a maioria das pessoas querem ser convidadas, né? E não quer um comprometimento, elas querem um envolvimento. Quando a gente entende o que é um comprometimento, se envolver com a palavra de Deus, é isso, sincero. E às vezes se colocar o meu problema é diante perto de você. Às vezes nós encaramos que nós queremos ser agraciados. Quando a pessoa procura isso, seja no público, seja na igreja, onde for, ela vai ter esse desconforto. Ela não quer sair de desconforto, ela quer ficar confortável. Eu quero ser enaltecido. E o reconhecimento e o merecimento são duas palavras totalmente diferentes. Reconhecimento é aquilo onde você quer mérito, você quer cargo. E merecimento é quando você quer valor dentro de uma empresa, já é isso. Muitas pessoas procuram reconhecimento, aí vai dando cargo para ele, vai dando cargo para ele. Ah, eu não aguento. Você procurou reconhecimento, você não procurou merecimento. São duas palavras totalmente diferentes dentro de um âmbito profissional. Mas na igreja que nós temos que ser não é reconhecimento nem merecimento, porque aqui você não vai ganhar dinheiro. E aqui eu sei que é caro para um lugar errado. Mas quando você entende, nós entendemos, cada um de nós, estamos aqui para servir o próximo, torna-se mais fácil. Dentro desse relacionamento amoroso, dessa moça, como foi bem frisado, ela não tinha nome, mas nós vemos nas atitudes dessa jovem uma questão de perdão, perdão, como você frisou, falou aí, e também a questão da coragem, porque naquele contexto, naqueles dias, mulher não tinha voz, era só servir, independente se a senhora tratasse bem, sim ou não, mas ela não tinha, vamos dizer assim, como nos dias de hoje, um canal aberto para a comunicação. E aqui nós vemos a coragem dessa serva, um coração piedoso em vencer o Senhor. Nós não sabemos, e o texto também não afirma, qual era o tratamento que Naamã e sua esposa davam a essa jovem. Mas ela se sentiu assim tão, vamos dizer assim, compromissada, que ela falou que lá, se meu Senhor estivesse lá em Israel, lá no nome de Deus, e o curaria. Então, nós vemos a questão do amor, dessa moça, a coragem, que ela, a qualquer momento ela poderia ser açoitada, porque não foi chamada, ainda mais para falar da enfermidade do seu Senhor. Trazendo para o nosso relacionamento familiar, nós devemos, primeiramente,
tirando aí muitas lições dentro desse contexto. Dentro da nossa família, muitas vezes nós não somos amorosos. Somos rancorosos, né? Por um ato da esposa, de um filho. Muitas vezes deixamos até de falar com a nossa esposa, porque falou alguma coisa ou fez alguma coisa. Às vezes falou assim, uma palavra que foi mal colocada, mas a pessoa já se reveste de, vamos dizer assim, põe um muro, uma barreira. Não, eu não quero perdoar. Dentro de uma família, para que essa família possa subsistir, é necessário perdão. Porque todos nós erramos, como filhos, como cônjuge, né? Filhos que nós também somos, porque nós temos os nossos pais, estejam eles vivos, se não, mas nós devemos, esse respeito, e quando há uma falha, nós temos que ser corajosos para tomar iniciativa, para me perdoe, eu errei. Quantas vezes nós chegamos nos nossos filhos, quando nós erramos como pais? Quem aqui como pai nunca errou aqui? Eu já vi. Meus filhos ficavam olhando para mim, falando, vamos ver qual vai ser a atitude do meu pai. Então não era pastor ainda. Aí a bichinha caiu. Eu já, olha, perdoa, papai ficou assim. Eu tive coragem de falar para o meu filho, pedir perdão para o meu filho. E quando você erra contra a sua esposa, você tem coragem também de pedir perdão para a sua esposa? Muitas vezes nós somos sarcásticos com as nossas esposas. Tiramos o sarro, você é isso, você é gorda, você é magra, olha, a mulher está do lado do vizinho, né? Sempre a gente, essa questão da comparação, muitas vezes nós comparamos as nossas esposas com outras. Quem é que gosta? Você gostaria de ser comparado com outro pela sua esposa? De jeito nenhum. Então, por isso nós, como cabeça da família, como homem, aquele que é o provedor, nós devemos ser corajosos para reconhecer que nós erramos contra a nossa esposa, contra os nossos filhos. Porque se nós não fizermos isso, meus irmãos, a gente vai ficar na mão aqui, né? Não, sobrenatural. Eu vou orar, Deus vai fazer a obra. Tudo bem, Deus ouve a oração. Mas se você não fosse consertar com a sua esposa, com o seu filho, sobrenatural não vai acontecer. É o natural, é o simples, como foi falado, parta do simples. Você não tem que eu vou lá e ficar estudando, pronto, acabou. Né? Mas se não aceitar, não tem problema, você fez a sua parte. Então, nós nunca devemos esperar o sobrenatural. Suas expectativas não vão ser alcançadas se você não tomar a posição cabeça. Você não vai ser reconhecido se você não se colocar na posição que você deve estar com o pai, como servo. É interessante, só uma vez, pastor, que nós prestamos atenção nas entrelinhas do texto, partimos para a questão teológica, hermenêutica, exegética aqui. Embora ela não seja dita, o nome dela não é dito, mas há um dado interessante aqui. Diz-se que foram para Israel, tomaram uma israelita, tomaram uma mulher de Israel, e ele era sírio. Tão pouco, então, é muito que dizer que ele estava como a serva do Senhor na sua casa, e ela age dessa forma. Isso dá um pano para a discussão, para uma amizade grande, embora o nome dela não apareça, mas aparece uma característica dela. Ela era israelita. E talvez pelo fato dela conhecer o Senhor, conhecer a sua palavra, ela tenha tomado essa atitude. Certamente não, ela tomou essa atitude por conta disso. Talvez se fosse uma síria, talvez teria rancor no seu coração, você ter ela como cativa, etc. Então muitas vezes, irmãos, nós nos esquecemos da marca que nós temos, que é a marca do cristão. Nós não somos israelitas, não, nós somos
escolhidos do Senhor Jesus Cristo, somos salvos, somos tomados por herança do Senhor. E isso deve permear as nossas ações, como disse o pastor Carlos. Nossas esposas é um presente do Senhor. Nossos filhos, nossa casa, nossos irmãos, né, são um presente do Senhor. Vivemos juntos. Logo que é verdade que muitas vezes nós somos uma árvore, nós somos um corpo. Eu gosto de cante fala, somos um corpo totalmente ajustado. Tá? Mas muitas vezes o pé está como ser mão, a mão querendo ser cabeça, a cabeça querendo ser joelho. Mas Deus capacita sim a gente para fazer aquilo ao qual Ele nos chamou para fazer. Quando a gente entender isso, meus irmãos, você vê que não adianta em ser pé ou cabeça ou mão, né? Nós estamos dentro do corpo trabalhando naquilo que o Senhor nos chamou para ser. E eu não tenho medo de afirmar, pastor pode me ajudar aí, que Deus capacita sim aqueles que Ele chamou para fazer aquilo. Se você não for chamado para ser cabeça, certamente vai dar ruim. Deus não vai te capacitar para ser cabeça, porque Ele não chamou para isso. Ele chamou para ser mão, ou perna, ou braço, qualquer coisa, mesmo cabelo. Então, muitas vezes a gente busca o reconhecimento, nisso, esperando isso. Mas às vezes estamos na função errada. Né? E aí Deus põe aí na invisibilidade mesmo, para te mostrar, filhão, vem pro corpo, mas na sua função. É isso aí. Deus abençoe. Alguém? Jesus está voltando, meus irmãos. E nós estamos vendo aí tantas coisas, tantos sinais que nós presenciamos e lemos na palavra de Deus. E a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está próxima. Então nós, como homens de Deus, devemos nos fortalecer. Vamos orar e ore, se você compreende. Se você não lembrar o nome, você fala, não, Deus abençoe meu irmão. Eu estarei orando aqui e vocês vão concordando comigo aí, orando pelo seu amigo. Tá bom? Vamos orar então? Deus de amor, nós estamos aqui, ó Deus, nessa noite. Nós ouvimos a Tua palavra, ó Deus. Muitas vezes nós nos sentimos, ó Deus, invisíveis quando nós entramos, ó Deus, na Tua casa. Mas sabemos que nós somos percebidos pelo Senhor. Mesmo que os homens não percebam a nossa presença, ó Deus, mas o Senhor percebe a cada um de nós e se alegra conosco, porque nós estamos buscando o Senhor em espírito e em verdade. Ó Deus, que nós, como homens segundo o coração de Deus, queremos ser homens que têm um coração transformado, ó Deus, que o Teu Santo Espírito entre em nossas vidas e transforme o nosso ser. Ó Deus, que o Senhor, quando entrar na nossa vida, haja uma mudança sobrenatural, a ponto, ó Deus, de nós liberarmos perdão, ó Deus, para aquele que nos ofende. Queremos ser homens que sejam, ó Deus, amorosos, que sejam homens de fé, ó Deus, para transmitir a nossa fé e influenciar outros. Nós não queremos ser, ó Deus, ser soberbos, ó Deus, mas queremos ser humildes, sabendo que nós dependemos do Senhor. Ó Deus, que estejamos atentos à Tua voz. Ó Deus, aqui todos nós estamos orando, ó Deus. Abençoa os meus irmãos. Ó Deus, fortaleça a fé. Fortaleça, ó Deus, a sua saúde. Fortaleça, ó Deus, a esperança dos meus irmãos. Cada um de nós temos, ó Deus, as nossas dificuldades. Nós temos, ó Deus, as nossas preocupações e lutas. Ó Deus, entre nós existem aqueles que precisam, ó Deus, de trabalho. E nós te pedimos, ó Deus, abra a porta de trabalho para os teus filhos. Outros necessitam de cura espiritual, física, emocional, psicológica. Ó Deus, confiamos que Tu és um Deus de libertação, Tu és um Deus de cura. Por isso, ó Deus, nós rogamos a Ti, em nome de Jesus, ó Deus, que virtudes abençoadoras do Senhor venha sobre nós, como homens que queremos ser tratados, queremos ser transformados, ó Deus, pelo Teu amor. Muito obrigado, ó Deus, que o respeito entre nós, ó Deus, o amor e a amizade
venha ser fortalecida a cada dia e cada culto, e que nós venhamos a nos preocupar um com o outro. E assim, ó Deus, o Senhor venha fazer uma obra tal que todos possam ver diferença em nós. Te pedimos assim, Deus Santo, em nome de Jesus. Também te pedimos que o Senhor nos leve em paz, em segurança, para os nossos lares. Ó Deus, e que tenhamos uma semana abençoada. E que amanhã, ó Deus, aqueles que tiverem disponibilidade, estejam aqui, ó Deus, para mais um culto de casais. Que haja, Senhor, renovação nos votos, que haja renovação, ó Deus, na família. Pedimos assim, Deus Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém.